Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. Hoje nós vamos conhecer o Lucas Robert, aprovado em primeiro lugar para analista governamental no concurso CA de Piauí. Lucas, eu quero te dar os parabéns por essa aprovação. Ó, você está no pódio, primeiro lugar, e a gente quer saber as estratégias do 01. Então, por favor, se apresente para nós de onde você é, qual que é a sua idade, sua formação. Obrigado, Lívia. Bom, meu nome é Lucas Robert, eu tenho 29 anos, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Piauí e sou natural de Teresina, do Piauí. Só que atualmente eu estou morando no Maranhão. E aí, tá preparado então para voltar para casa? É o meu objetivo, fazendo esses concursos de Teresina que são muito difíceis, e espero agora que com esse da CA de Piauí dê certo. Já deu certo, Lucas, você é o primeiro colocado. E nisso eu quero perguntar o início da sua trajetória, né? Quando começou, como começou, em que momento da sua vida você estava, quando você decidiu estudar e estudar sério para concurso público? O começo de tudo aconteceu quando eu estagiava, né, no curso de Engenharia Civil. Só que vendo como era aquela rotina maçante de canteiro de obras e tudo mais, eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida, né? Então foi aí que eu comecei a pesquisar mais em relação a concursos, mas também por influência da minha irmã, que já era concurseira na época. Aí foi em 2018 que eu comecei a prestar concursos, né? Na verdade, foi no final de 2018 que eu comecei a estudar. Mas aí em 2019 eu comecei a fazer os meus primeiros concursos, que foi o da UFP, que infelizmente eu não tive êxito, mas no finalzinho já de 2019 eu consegui a aprovação para técnico judiciário do TJ Maranhão, em segundo lugar. Aí é o trabalho que eu estou atualmente. Depois eu continuei estudando, né? Só que agora com o objetivo de voltar para casa. Eu queria tanto passar no concurso, sair de casa e agora meu objetivo é voltar. Aí eu fiz o concurso de analista administrativo do TJ Piauí, que eu fiquei em nono lugar. Só que infelizmente eram só 7 vagas, então eu acabei ficando no cadastro de reserva. E até o momento não chamaram. Depois eu fiz agora o da Secretaria de Administração, que eu consegui, graças a Deus, essa primeira colocação. Lucas, tua experiência é o que não falta para você, com aprovações, uma trajetória longa. Então, eu quero perguntar qual que é a sua rotina, mas eu quero que você compartilhe a sua melhor rotina de estudos. Porque, assim, isso é uma das coisas mais difíceis para quem está começando, né? Entender como que funciona o estudo, hora líquida, concentração, ciclo. Então, conta pra gente, compartilha o seu melhor, até para servir de dica para quem está nos assistindo. Bom, para esse concurso especificamente, como eu já sou servidor do TJ Maranhão, eu trabalho das 8 às 14 horas da tarde. Então eu chegava em casa assim umas 14h10 e começava a estudar às 15 horas. Aí eu estudava de 15 até umas 8 horas da noite. Era esse meu horário, assim, basicamente, durante a semana. Só que nos finais da semana, para tentar reverter aquele pouco tempo que eu tinha durante a semana, eu tentava estudar o dia inteiro. Só que assim, eu não era muito vidrado assim em questão de horas líquidas. Minha questão mesmo era mais cumprir as tarefinhas que eu mesmo fazia para mim, sabe? Como é que eu fazia? Eu não me vidrava muito nessa questão de horas líquidas, porque quando saiu o edital, por exemplo, desse concurso, o que é que eu fiz? Eu vi todas as matérias que tinham lá, é, meio que mapeei quantas páginas tinha de cada matéria, por exemplo, Direito Civil tinha uns 10 PDFs. Eu pegava quantas páginas tinha cada PDF e também quantas questões tinha no final do PDF e transformava isso em tarefas. Por exemplo, cada tarefa era estudar 20 páginas de cada PDF. Fazendo isso, eu gerava as tarefas e eu moldava o meu estudo com base nessas tarefas, não em termos de horas líquidas. Então, era algo que organizava melhor os meus estudos, nesse sentido. Muito bom, Lucas. E outra coisa também que gera muita dúvida sobre os materiais, né? Quais as ferramentas, então, de estratégia que você mais utilizava e que foram bons para você? Você era do time PDF, videoaula, chegou a usar outros recursos, né? Porque afinal você tem a assinatura vitalícia, não é mesmo? Isso, eu tenho a assinatura vitalícia, que eu fiz, salvo engano, em 2019. Eu uso todas as ferramentas do Estratégia. O bom do Estratégia é isso, é porque ele é completo. Você tem os PDFs completos, né, os PDFs simplificados. Você tem as videoaulas para, se você ainda tiver dificuldade, ainda tem as videoaulas para você fazer, e ainda tem o sistema de questões. Que tudo isso está dentro da assinatura, no que eu utilizo. Então, por exemplo, quando saiu o edital, foi um edital meio que atípico, né? Porque foram 22 disciplinas. Então, ninguém estava esperando essa quantidade de disciplinas, porque o edital anterior, se eu não me engano, foram 8, 9 disciplinas. Então, para as matérias que eu já tinha visto, afinal, eu já tenho uma experiência com concursos anteriores, eu usei os PDFs simplificados, porque eles permitem que você faça uma revisão mais rápida da matéria, que você passe pelas aulas de forma mais rápida. Agora, para as matérias que eu nunca tinha visto, ou que eu já tinha visto, mas já tinha perdido a base,
eu usei os PDFs completos, porque é ideal que você monte uma base completa para encarar a prova e chegar competitivo. Só que em alguns casos pontuais, como, por exemplo, caiu conhecimentos regionais do Piauí, que é toda a questão de geografia, história do Piauí e tudo mais, aquela coisa. E eu tenho um pouco de dificuldade com humanas, sabe? Então eu tive que ir para as videoaulas, porque eu tenho muita dificuldade com isso. Então as videoaulas me salvaram, porque eu assistia, fazia meu resuminho e depois estudava só pelos resumos. Então eu usei praticamente tudo. O sistema de questões, então, foi fundamental, porque você não pode ir para uma prova sem fazer questões. Tem que fazer muita, muita questão, porque a banca desse concurso, por exemplo, a FCC, ela é uma banca que você pode estudar ela é uma banca padronizada em termos de questões. Tanto é que, por exemplo, a disciplina de administração geral, as questões da FCC são tão padronizadas que, quando chegou na prova, tinha questões que eu nem terminava de ler o enunciado, o olho já batia na resposta certa, porque as questões são muito padronizadas. Então, aí já entra a importância de fazer muita, muita, muita questão. Exatamente, Lucas. Questões são muito importantes e questões remetem a uma coisa que é a reta final, especialmente. Aquela última semana que antecede o dia da prova, o que que você fazia? Você pisava no acelerador, no freio? Tinha alguma estratégia especial? Nossa, a semana que vem antes da prova é terrível para mim, porque eu já sou ansioso por natureza. Agora, na última semana, eu sento na cadeira 7 horas da manhã, quando eu penso que nós já são 10 horas da noite, e eu nem vejo o tempo passar, de tanta adrenalina que a gente tem para revisar o máximo possível. E o ideal para você ter uma boa reta final, assim, antes da prova, é você fazer um material de resumo. Quando eu estudo, para esse concurso especificamente, eu comprei um tablet, né? Aí o tablet eu dividi ele em duas telas. Eu colocava o PDFzinho da estratégia numa tela e no outro eu deixava uma abazinha para eu escrever um resumo. E o bom de você resumir no tablet é que você pode ir recortando partezinhas do PDF, jogando no tablet e tudo mais. E até quando você for fazer as questões, tipo questões que você acha interessante, questões que você errou, que você teve dificuldade, você pode ir recortando essas questões e jogando tudo num só material do tablet. Então, isso me salvou demais, porque como foram 22 disciplinas, e eu acho que todo ser humano ele tem a tendência a esquecer das coisas, né? Quando eu chegava mais perto da prova, eu ficava, meu Deus, eu já esqueci esse assunto, eu já esqueci essa disciplina. Então, eu ia lá no meu tablet, tinha todos os resuminhos lá, tudo prontinho, com recortes do PDF, com recortes de questões, do sistema de questões. E eu acabava revisando tanto a teoria como as questões que eu tive dificuldade. Então, em um lugar só, a gente pode revisar, 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 até chegar na prova mais competitiva. E aí, antes da prova, bom, nessa reta final eu estudei, eu acho que eu dobrei o tempo de estudo que eu tinha. Mas é uma coisa até que eu aconselho, mas infelizmente eu não consigo fazer, que é você descansar antes da prova. Eu fui para a prova virado. Um dia antes, no sábado, eu tentei dormir, fui deitar umas 8 horas da noite, a prova 8 horas da manhã no outro dia, mas 4 horas da manhã eu estava acordado. Meu Deus, eu tenho que ir virado mesmo. Aí eu levei um energético, levei um bocado de doce para ver se me dava uma energia a mais, mas não tem jeito. Quem é ansioso sofre em dobro. Eu acho que tem remédio para isso, mas eu não fui atrás na época, né? Mas acabou que deu tudo certo. Já que você falou de ansiedade, né, eu sempre gosto de perguntar sobre o lado emocional dos concursos públicos, Lucas, porque ele é tão importante quanto a técnica, né, de tudo que a gente está falando aqui, de sentar e estudar. Como que você lidou com esse lado que envolve ansiedade, ou nervosismo, ou a autocobrança, né? Já que você ficou tantos anos estudando, como que você manejou, né, esse lado mental para que tivesse sucesso ali no resultado da prova? Bom, nos meus primeiros concursos, é uma questão de maturidade com o tempo. Nos meus primeiros concursos, quando eu me deparava com uma aula assim muito pesada, que eu não conseguia entender, eu já ficava com aquele pensamento de desistência e tudo mais, aí a ansiedade batia e tudo mais. Mas isso, com o tempo, você acaba entendendo quais são suas características e quais são o que é que vem de você e tudo mais. Tem coisas que você não pode mudar. Você pode até ir no psicólogo e tudo mais, entender mais como é que equilibra essas coisas, mas tem coisas que você tem que saber lidar. Por exemplo, eu sou muito ansioso, mas a gente tem que entender que tem coisas que estão no nosso controle e que estão fora do nosso controle. Por exemplo, eu não posso controlar quantos concorrentes eu vou enfrentar, eu não posso controlar essas coisas, mas eu posso tentar me equilibrar emocionalmente e focar só em estudar, estudar, estudar. Então, em termos de ansiedade, com o tempo você acaba controlando um pouquinho mais, né? Esse último concurso, por exemplo, eu não cheguei a pensar em desistir como eu pensava nos concursos passados. Eu só tentava colocar na minha cabeça, cara, eu quero muito voltar para casa. Eu sei que eu tenho muitos concorrentes qualificados e tudo mais, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estudar, sentar, estudar e pronto. Não tenho o que fazer aqui. Por mais que dê ansiedade, por mais que eu tenha medo e tudo mais, eu só tenho que fazer a minha parte. Se der certo, ótimo.
comemorar. Se não der certo, a gente segue em frente fazendo outros concursos. Concurso é o que não falta, né? Afinal, É isso, né? Sempre vem o próximo, o importante é não desistir. Então vamos falar agora de estratégia de prova, Lucas. Não sei se você começa pelas específicas, se você vai na ordem natural da prova, quando tem discursivo, o que que você faz, mas compartilha com a gente, né? O que que você aprendeu com todos esses anos aí sobre execução de prova. bom, nesse concurso, eram 9 disciplinas de conhecimentos básicos, que só tinham peso 1, 13 disciplinas de conhecimentos específicos que tinham peso 3 e um estudo de caso que valiam 100 pontos, que valia 100 pontos. Com certeza, eu teria que priorizar os conhecimentos específicos, né, que tinham peso 3 e o estudo de caso que valia tanto ponto, e fazer os conhecimentos básicos por último. Então, foi isso que eu fiz. Primeira coisa quando eu pego a prova é já ler o tema do estudo de caso. Se eu não entender nada, é pedir para Deus para vir alguma luz no meio da prova para ver se as ideias surgem. Mas, graças a Deus, quando eu via o tema, eu tinha uma noção do que escrever. Falando até sobre isso, da questão da discursiva, que foi um estudo de caso, como era um estudo de caso, eu nunca tinha me deparado com estudos de casos em concursos públicos, eu tive que contratar um curso a mais, né, para entender a estrutura de estudo de casos, e o principal é você revisar muito aquilo que pode ser cobrado, que no caso eram os conhecimentos específicos. Então, em termos de estudo de caso, você tem que saber a estrutura daquilo que você vai escrever, mas o principal é saber a teoria que vai ser cobrada, porque se você não souber a teoria, não adianta, você pode escrever lá o que for, mas a banca não vai aceitar. E outra coisa que foi fundamental, né, nessa prova foi ter visto as atribuições do cargo que eu ia fazer. Eu vi muita gente, quando tinha um grupinho lá e tudo mais, o povo discutindo, meu Deus, o que é que vão cobrar? São 13 disciplinas que podem ser cobradas no estudo de caso. Aí eu fui lá, né, no site da Secretaria de Administração e fui ver as atribuições do meu cargo. Tinha lá contratos, parcerias público-privadas e tudo mais. Então eu foquei na última semana em revisar essas coisas, porque bateu um feeling, sabe, de que aquilo poderia ser cobrado no estudo de caso. Foi dito e feito. Eu revisei a lei de parcerias públicas e privadas no sábado, um dia antes da prova. E na hora que cheguei na prova, era o tema da discussível, junto com a lei de responsabilidade fiscal, que eu também revisei na última semana. Então, assim, uma questão de sorte, mas também uma questão de estratégia, de você ver o que é que está alinhado ao seu cargo, de todas aquelas disciplinas que podem ser cobradas. E é isso. Fazendo a prova, eu começo vendo o tema do estudo de caso, mas primeiro faço as questões de conhecimentos específicos, que são aquelas que podem me dar mais pontos. Aí, terminando elas, eu faço o estudo de caso e depois que eu faço aquilo que dá menos pontos, que são os conhecimentos básicos. Olha só, boa estratégia. Muita gente, né, começa pelas específicas, vai por essa lógica aí do que vale mais. Só que também não pode negligenciar ali os conhecimentos básicos, até aqueles mesmos que a gente não é muito bom, né? Por Sim, exemplo, eu sou péssima em matemática, mas eu não poderia negligenciar, né, Lucas? isso. De forma alguma. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu nesse concurso. Como foram 22 disciplinas, não só eu, como todo mundo que viu o edital, disse, a gente só consegue passar nessa prova se a gente abdicar de algumas matérias, porque só foram 3 meses e ninguém esperava aquele tanto de disciplinas. Então, o que é que eu fiz? Como os conhecimentos básicos só davam um ponto por questão e os conhecimentos específicos davam 3 pontos por questões, eu acabei abdicando de estudar algumas matérias dos conhecimentos básicos, que foi tecnologia da informação, não totalmente, mas eu não cheguei a ver tudo, sabe? E de conhecimentos específicos, eu não fiz isso. Então, você não pode negligenciar, mas você também não pode perder tanto tempo com coisas que não vão lhe dar tantos pontos, como, por exemplo, nessa prova dos conhecimentos específicos. Então, foi isso que eu fiz. Acabei acertando algumas questões daquilo que eu não estudei. Pode ser até que se eu tivesse perdido tanto tempo estudando tecnologia da informação, que a FCC cobra de forma massiva, eu nem acertasse tantas questões como eu acertei não estudando, sabe? É uma questão de sorte, é uma questão de estratégia mesmo. Imagina, Lucas. É isso, é estratégia, né, que você vai aprendendo ao longo do tempo e ouvindo histórias de pessoas que têm aí a compartilhar o conhecimento, como é o seu caso. Quando você viu o seu nome ali em primeiro lugar, em que passou na sua cabeça? Eu sei que você já foi aprovado, mas é uma emoção diferente a cada vez? E dessa vez foi mais emocionante para mim ainda, porque tem a questão de voltar para casa, né? Não é só a questão de ter um emprego, de ter aquela questão de estabilidade e tudo mais. Porque atualmente eu trabalho no Maranhão, né? Eu trabalho para o TJ Maranhão. E quando eu estava no trabalho na hora, né? Saiu assim, acho que 8h40 no Diário Oficial. Eu não acreditava muito que eu tinha passado, porque eu chutei algumas questões, sabe? Quando você chuta, automaticamente você pensa que não vai passar. Mas é normal, por exemplo, se algo é difícil para você, pode ter sido difícil para todo mundo, que foi o caso.
Eu só pesquisei meu nome na Lucas R. Botei Lucas R. lá em primeiro lugar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, eu olhei para todo mundo assim no lado, não falei nada, né? Só segurei minha emoção. Aí fui direto ligar para minha mãe, assim, quase chorando, dizendo que eu tinha passado, que eu ia voltar para casa e tudo mais. Então, nesse concurso especificamente, foi um lado emocional maior do que só passar em concurso público, sabe? Ah, eu imagino, Lucas. Muito bom. Tudo que você compartilhou foi maravilhoso, eu tenho certeza, mas se você pudesse dar uma dica de ouro, assim, algo que você considera que foi essencial na sua aprovação, o que seria para a gente finalizar? Planejamento. Quando saiu o edital, que foram as 22 disciplinas, o que é que eu fiz? Eu tirei uma semana só para planejar. Pode parecer que uma semana dentro de um pós-edital de 3 meses é muito tempo e que você está perdendo esse tempo, né? Mas para mim, ter tirado essa uma semana de planejamento foi fundamental. O que é que eu fiz? Como eu já falei anteriormente, eu baixei todos os PDFs de todas as disciplinas que eu ia ver, quantifiquei todas as páginas que cada PDF tinha de teoria, quantas questões cada PDF tinha, e transformei isso em tarefas. Porque quando você faz isso, você acaba tendo uma visão global de tudo que você precisa ver para o seu concurso, e você acaba tendo uma noção, cronologicamente, de quando você vai terminar cada matéria, quantas vezes você vai conseguir revisá-la e tudo mais. Então, o primeiro ponto que eu achei fundamental foi isso, fazer esse planejamento. O segundo foi ter feito esse material de revisão. Graças ao uso do tablet, né, que eu consegui fazer esses resumos recortando PDF, recortando questão e tudo mais, eu consegui, né, colocar em um só lugar as minhas revisões de teoria e também revisões de questão. Então, isso foi fundamental, porque, pelo menos na minha cabeça, eu esqueço tudo muito rápido. Então, eu preciso ficar revisando, revisando, revisando. Eu termino a matéria e volto revisando. Termino a matéria o máximo que eu puder até a prova, sabe? Então, o máximo de revisões que você puder fazer é fundamental para você chegar mais competitivo na prova. E também ter feito muitas questões, claro, que é o básico de todo concurso. Você precisa fazer muitas questões para que você entenda o padrão da banca, entenda como é que ela cobra e tudo mais. E outra coisa que eu considero fundamental é você respeitar o seu descanso. Antigamente, quando eu estudava, eu tinha a mania de acordar 4 horas da manhã, e isso tendo ido dormir 11 horas, 12 horas da noite. Ou seja, eu virava um zumbi com o tempo. Eu dormia cada vez menos e ficava cansado, cansado, achando que acordar mais cedo para fazer tarefas, as tarefas, no caso, que eu organizo, me fariam ter resultados melhores no concurso. Mas isso é você se enganando, porque quando você não descansa bem, você está se prejudicando em dobro. Primeiro, porque você não está descansando, e segundo, porque você acha que está aprendendo, mas na verdade você está ali só achando que está retendo algo, mas não está de verdade. Você está só se enganando, na verdade. Então, uma coisa muito importante que eu fiz para esse concurso foi ter descansado mais, foi ter tentado dormir as 8 horas que o pessoal tanto fala. E é isso. Acho que descansar, revisar, fazer muita questão e fazer um bom planejamento. Muito bom, Lucas. Para finalizar mesmo, você é aluno vitalício, né? Você tem acesso aos materiais para sempre. Vale a pena? Você indica e por quê? Cara, foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida, porque dentro de uma só plataforma, né, você tem acesso a tudo que você precisa. Você tem acesso ao PDF completo. Se você não tiver base nenhuma, você estuda pelo PDF completo. Se você já tiver aquela basezinha, você estuda pelo PDF simplificado, que vai permitir que você passe pela teoria de forma mais rápida. Se você precisar fazer questões, se você precisar filtrar questões só da sua banca ou de determinado assunto, você usa o sistema de questões. Se você mesmo lendo PDF ficou com dificuldade, aí você parte para as videoaulas, ou seja, o sistema tem tudo. Você não precisa recorrer a livro, você não precisa recorrer a vídeo no YouTube, que os professores, por exemplo, que porventura fazem vídeos no YouTube, eles não fazem, bem focado na sua prova, sabe? O estratégia, ele é focado na sua prova. Você entra lá na plataforma, você vai ter tudo que você precisa para garantir uma boa colocação na sua prova. Então, é algo assim que eu comprei e eu confio 100%, eu não preciso recorrer a nada, sabe? Então, para mim, foi a melhor aquisição de todas. Muito bom, Lucas. Espero também que sirva aí de dica para quem está nos assistindo. Eu quero desejar uma linda nova jornada na sua vida, tá? De volta à sua cidade, perto da sua família. Bom, já que você é aluno vitalício, né? Se der na telha de estudar para outros concursos, também é possível, né? Você tem esse planejamento ou ainda não? Eu vou continuar estudando porque concurso é algo muito incerto, né? Tipo assim, eu estou aprovado em primeiro lugar agora, mas a gente nunca sabe quando você vai ser nomeado, quando você vai tomar posse. Então, eu vou estudar até botar o pé na minha casa e dizer, agora eu estou morando aqui e tudo mais, agora eu já retornei, agora eu posso descansar. Então, Até esse é meu assinar. pensamento.
É, Até até assinar o assinar dia. a posse. Quando eu assinar a posse, eu digo, pronto, vou descansar agora. Só Muito curtir bom. a vida agora de concursado em casa. É isso, Lucas. Eu quero agradecer a sua participação mais uma vez. Que seja uma linda nova jornada, viu? Obrigado, eu que agradeço. E para você que nos acompanha até aqui, também obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, só navegar no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau.